Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para este domingo, que é o 18º domingo do tempo comum do ano A. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 ao 21, que nos diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu. E foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, antes desse relato, nós temos o banquete de Herodes. Um banquete que culminou, infelizmente, com a morte de São João Batista. É interessante esse contraponto, né? Primeiro, é um banquete de um político, alguém que é autossuficiente, que é prepotente, que gera a morte. E agora temos o banquete de Jesus. Ele que usa seu poder com extrema humildade, mas que provoca vida, que sacia. Já podemos começar a pensar quais banquetes nós temos promovido, quais banquetes nós temos concordado. Muitas e muitas vezes a internet torna-se um banquete que devora pessoas. A política do cancelamento devora vidas. Às vezes torna-se uma terra de ninguém. O povo fala o que quer e muitas vezes quem está escutando entra numa depressão e, quando não pior, acaba tirando a sua própria vida. Isso é muito sério, gente. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos, aquilo que dizemos, aquilo que postamos, aquilo que promovemos. Às vezes, repito, não estamos promovendo a vida. E aí, diante dessa realidade, Jesus se retirou, diz o texto. Mas não foi por medo. É porque Jesus sabia que sua hora ainda não tinha chegado. Ainda existia um tempo para se cumprir antes da sua paixão. E aí diz o texto que quando Jesus foi para o deserto afastado, as multidões souberam, saíram das suas cidades e o seguiram a pé. É interessante ficar pensando, né, que o fato de que o povo está ali a pé revela a fome espiritual do povo, que aí nós lembramos muito bem da primeira leitura. O povo tinha fome, o povo tinha sede. E essa fome, essa sede, ela venceu todo e qualquer cansaço físico que as pessoas poderiam estar experimentando naquele momento. E aí podemos até refletir quais os esforços que nós fazemos para buscar a Deus. Estamos dispostos a se esforçar para chegar até Ele? Vale a pena a gente pensar nisso. E além disso também, Jesus foi para o deserto. Deserto é lugar do êxodo, é lugar da prova, é local da intimidade. É lá que nós somos provados. É lá que nós encontramos intimidade, pois agora poderemos silenciar. É lugar do êxodo, porque o povo saiu da escravidão lá do Egito para chegar até o êxodo. E amados irmãos e irmãs, para além desta realidade que a leitura acaba nos apresentando, diz aqui que ao sair do barco, Jesus viu aquela multidão e Jesus ficou movido de compaixão. O ato de compaixão sempre simboliza, para quem não sabe essa palavra, sentir a dor nas suas entranhas. Então Jesus sentiu dentro de si a sede daquele povo, a fome daquele povo. Nós não temos um Cristo que é indiferente às nossas dores,
mas é um Deus que sente aquilo que nós sentimos. E antes de alimentar o povo, ele curou. Deus deseja restaurar o homem por completo, em todas as instâncias do ser humano. Desconfie quando grupos religiosos só se preocupam com uma área. Às vezes só se preocupam com a área material, outros se preocupam com a área espiritual, outros se preocupam com a área formativa, outros com a dimensão comunitária. Deus quer restaurar o todo, gente. Não é só uma área, porque nós somos um todo completo. E aí, além dessa realidade toda que a gente já está vendo aqui, diz que os discípulos se aproximam de Jesus porque estava ficando tarde e eles procuram uma solução muito rápida. Antes de julgar os discípulos, veja que faz sentido. Jesus, a hora está ficando adiantada, a gente não tem condição de bancar comida para todo mundo. E aí eles pensam na forma mais prática, manda o povo embora para casa para cada um se virar. Mas pensem que eles estão longe de casa. Muitos não teriam condição de comprar nada. Eles iam morrer de fome, iam ficar à mercê. E aí Jesus, olhando essa realidade, diz, eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer. É como se Jesus dissesse, vocês têm comida, porque vocês não perceberam. Vocês têm tudo nas mãos, vocês não estão reconhecendo. Vocês só estão focando em soluções práticas e rápidas, mas estão esquecendo que a solução está na frente de vocês. É isso que muitas vezes também Jesus nos diz, quando nós estamos aí tão preocupados sobre como evangelizar. Já temos a resposta nas nossas mãos. Infelizmente, às vezes a gente não quer enxergar isso, mas já temos a resposta. E aí os discípulos respondem que só tem 5 pães e 2 peixes. O número 5 nos recorda dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Os 2 peixes têm aí vários tipos de discussão sobre a interpretação, mas, por exemplo, alguns vão dizer pode simbolizar as leis dos profetas, ou seja, mostra a palavra como aquilo que nos alimenta. Outro nos lembra dos 2 peixes como símbolo dos pagãos e dos judeus, para poder nos mostrar que Jesus quer alimentar a todos. Mas aí também podemos olhar 5 mais 2, que é 7, plenitude, né? O 7 simboliza plenitude, eles têm tudo nas mãos. Aí alguns vão obviamente associar aos 7 sacramentos. De fato, são os 7 sacramentos que muito bem nos alimentam. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus diz, trazei-os aqui. De repente ele manda o povo sentar-se na grama. É estranho, porque é deserto, né? Então alguns vão aludir ao fato de que isso nos lembra lá do Salmo. No Salmo, em verdes pastagens Deus nos faz conseguirmos repousar. Então Jesus aparece como a figura do bom pastor. E além disso também como a figura de um pai. Nas celebrações judaicas, nas refeições familiares, era o pai que pegava a comida e pronunciava a bênção. Jesus que aparece como um pai que sente a dor, que tem compaixão e que também cuida de cada um. E veja, ele não está preocupado em saber quanto temos de comida, mas ele está perguntando se nós estamos dispostos a entregar os 5 pães e os 2 peixes. Quando fazemos isso, é capaz de sarar, de sanar, de alimentar as dores, a fome, a sede de tantas e tantas pessoas. Acho que como grande lição que esse evangelho nos traz é o seguinte. Na primeira leitura, falava da sede, e se você observou bem no vídeo que eu gravei, eu falei muito da nossa sede particular. Mas aqui eu queria nos convidar enquanto igreja agora. Precisamos ajudar a acabar com a fome do mundo, a fome de sentido, a sede de paz, a sede de alegria, a sede também de comida, de bebida, né? A fome de comida. E quantas vezes a gente fica se questionando, mas só temos isso, mas só temos pouca gente, mas não temos um bom microfone, mas não temos muita formação, mas não sei o que, não sei o que lá. Isso são os nossos 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Temos tudo, gente. Temos a Eucaristia, temos uma igreja, temos Deus a cuidar de nós, nós temos tudo nas mãos. Tudo. E às vezes esquecemos. Ficamos tão focados no que achamos que não temos que esquecemos de olhar o que é que nós já temos. Deus nos convida a alimentar a fome do povo. Enquanto igreja também precisamos ser bons pastores, que fazemos aqueles que estão nos desertos da vida também sentirem-se sentados e a descansar em gramados.
cuidemos do povo. Às vezes somos tão rápidos em julgar, em condenar, em excluir, e esquecemos de acolher, cuidar e alimentar. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.